A revisão integrativa da literatura sobre a resposta da Coreia do Sul à pandemia de Covid-19 mostrou que esse país conseguiu controlar a transmissão e mitigar os danos da pandemia com achatamento da curva epidêmica e sem colapso dos serviços de saúde, sugerindo que a Coreia do Sul corresponde a um caso de sucesso na resposta à Covid-19. Houve articulação na resposta sul-coreana entre a vigilância, controle de riscos e danos e atuação sobre certos determinantes sociais para mitigar os efeitos socioeconômicos da pandemia. O país apresenta especificidades, como ter vivenciado a epidemia da MERS, que resultou na reforma institucional do sistema de enfrentamento às doenças infecciosas, criação de protocolo com distintos níveis de intervenção em situação de epidemia, disponibilidade de legislação sobre o uso de dados privados em situação de emergências sanitárias, além da disponibilização de arcabouço jurídico normativo para sustentar as ações do governo no enfrentamento da epidemia. Destaca-se a importância de uma coordenação nacional expressiva, articulando as ações dos distintos ministérios e níveis de governo, com orientação para um trabalho intersetorial. A decisão governamental coordenada foi baseada em informação epidemiológica, com adoção de medidas de suporte e destinação de recursos para o enfrentamento da epidemia e de seus efeitos na economia do país. Houve também a disponibilidade de protocolos em distintas localidades, contendo níveis de alerta para ativação de medidas a depender de cada situação epidemiológica, assim como comunicação de risco adequada, utilizando-se ferramentas e tecnologias diversas, com atualização diária da situação e divulgação ampla para a sociedade, além do envio diário de mensagens de alerta, evidenciando áreas de maior risco. A vigilância de fronteiras foi realizada mesmo antes da confirmação do primeiro caso. Portugal conseguiu enfrentar a primeira onda da pandemia de Covid-19 com relativo sucesso, considerando o curto espaço de tempo entre a instauração do estado de emergência e a reabertura, sem colapso do sistema de saúde. Cabe destacar também a resposta rápida e firme do governo português e o estabelecimento de canais de comunicação com a população, atualizando dados e esclarecendo as medidas adotadas. Entretanto, o cansaço pandêmico, a chegada de estações mais frias e o período de final de ano foram fatores que conformaram o recrudescimento da Covid-19 com uma segunda onda, totalizando um número expressivo de casos e óbitos e um colapso do sistema de saúde. Estes diferentes resultados fizeram o país se reorganizar no enfrentamento à Covid-19. Por meio da articulação do aparato estatal com as universidades, foi desenvolvida uma ferramenta importante de vigilância epidemiológica denominada Linhas Vermelhas, que inclui, por exemplo, monitoramento de casos, de internamentos, testagem e vigilância genômica. Com o monitoramento sistemático dos indicadores e início da vacinação, o país conseguiu controlar a doença, de modo que a terceira onda revelou comportamento diferente entre número de casos e número de óbitos. A construção de uma resposta efetiva na Coreia do Sul, centrada na informação epidemiológica, orientou a adoção de medidas para ampliação da infraestrutura física e profissional, da capacidade de resposta laboratorial, de atenção à saúde e vigilância e monitoramento de casos e contatos. Portanto, seu sucesso pode ser atribuído à conjunção de estratégias de diferentes naturezas, destacando-se as ações de coordenação nacional articuladas com os níveis locais, vigilância e investigação de casos. A experiência de Portugal revela a importância da adoção de medidas oportunas, ancoradas nas recomendações da comunidade científica e explicitada à população. As linhas vermelhas revelaram-se um conjunto de indicadores úteis para estabelecer a necessidade de aumentar ou reduzir a flexibilização das medidas adotadas. As principais conclusões da análise comparada entre os diversos sistemas nacionais, entre os diversos países, foram as seguintes. Em primeiro lugar, embora se tratasse de um problema global, a resposta foi nacional, embora e a despeito dos esforços feitos pela Organização Mundial de Saúde para coordenar do ponto de vista global a resposta. Nenhuma modalidade organizacional de sistema de saúde por si só foi capaz de influenciar na resposta à pandemia. Nenhum sistema de saúde estava completamente preparado.
estruturas extraordinárias, físicas e de recursos humanos foram mobilizadas em todos os países para o enfrentamento do vírus. Contudo, os países que se prepararam tiveram sucesso na contenção da pandemia e na redução da mortalidade. As principais características que foram apontadas pelos estudos revisados que influenciaram no sucesso de algum desses países foram a coordenação da gestão da crise, a incorporação de recomendações dos comitês científicos, a transparência na comunicação de risco, por outro lado, a correlação de forças favorável entre, por um lado, o ponto de vista científico, a incorporação pelos governos e pela coordenação da gestão de um ponto de vista científico, e, por outro lado, os movimentos negacionistas, anti-vacina, foi também importante para o sucesso. Em contraposição, as desigualdades na oferta de vacinas, o cansaço pandêmico e as novas variantes têm dificultado o controle da pandemia, que ainda não terminou.